Oi, aqui é a Maria Gabriele. Começamos mais um podcast no jornal ESP. Oi, gente, sou o Renato. Estou aqui com atividades extremamente legais que são com o professor Rafael e o aluno Arthur. Oi, meu nome é Arthur, eu sou do primeiro A. Eu sou o professor Rafael, de Língua Portuguesa e Literatura, aqui da IE São Paulo. Hoje, como tema do podcast, a gente vai estar falando sobre uma série que foi muito aclamada esses tempos na Netflix, que é a série Adolescência. E aí, eu e o Renato, aqui como entrevistadores, né, a gente assistiu muito a série, a gente conversou muito sobre. E quem nos indicou tá aqui, que foi o Rafael, ele que, quando lançou a série, ele falou na sala, gente, olha, uma série muito boa pra vocês assistirem. Então, a gente resolveu trazer tanto o professor, que foi quem indicou, e o Arthur, que é um dos alunos do primeiro ano, que assistiu a série pra gente conversar um pouquinho mais sobre. Então, mas o que vocês acharam realmente sobre a série? Eu lembro que quando eu assisti a série, eu fiquei muito impactado, assim, eu fiquei durante alguns dias refletindo sobre o sentido daquilo que eu tinha visto. Primeiro que eu acho que ela é muito importante para esse momento, acho que todo mundo precisa ver. Ela nos convida a pensar o quanto nós conhecemos esses seres que nós chamamos de adolescentes, assim. Quem são vocês? Eu sei que vocês estão aqui, mas vocês estão realmente aqui? Porque eu não tenho acesso a esse mundo virtual que vocês também habitam. Então a série fez pensar muito sobre isso, mas não só sobre a geração de vocês. Um pouco sobre a minha geração que viu essa transformação, uma geração que viu o celular chegar, que viu chegar. Então, quais impactos essas tecnologias tiveram nas nossas relações, nos nossos pensamentos, na nossa forma de ser? A série em si, pra mim, foi muito louca. Porque em uns momentos a gente confiava no protagonista, em outros a gente falava, meu Deus, como assim, entendeu? Principalmente no final. Foi, tipo assim, incrível quando eu assisti de primeira. Eu também, igual o Rafael, eu fiquei refletindo muito no final, porque de começo eu não tinha entendido. Eu tive que assistir o episódio de novo pra realmente entender o que aconteceu. E foi muito impactante, foi muito legal, assim. Então, essa série, ela retrata muito o jovem sem, né, é aquilo que a gente tem que seguir a risca, de passa na nossa timeline, passa no nosso For You, é algo surreal, né? E é visível como a gente também cai muito naquele golpe de na mesmice, sabe? De a gente precisa ser igual àquela pessoa que a gente vê nas telas. Quando eu assisti a série, eu fiquei meio que uma preguicinha de assistir, né? Mas eu tava vendo muita gente falando, aí o professor também falou, gente, assista. Então eu assisti, eu achei ela muito legal e realmente abriu muito a mente sobre as coisas que retratam na série, né? E é incrível essa série, eu acho que todo mundo deveria assistir. Tem muita gente que eu conheço que não assistiu, mas eu acho que é necessário a gente assistir até pra entender nós mesmos, porque a gente é adolescente, a gente se entende, mas ao mesmo tempo a gente não se conhece. Então tem muita coisa que a gente nem sabe. Mas eu acho achei uma série realmente muito incrível. E, enfim, eu e o Renato, a gente trouxe umas 2 perguntas para fazer com vocês. A gente vai conversando aqui para saber um pouquinho mais. E uma das perguntas que eu preparei que é com a crescente onda de ideologias, Red Pill, né, que é uma coisa que retrata muito na série, qual que é o impacto que esses pensamentos têm, principalmente nos homens, no ambiente aqui escolar? Não aqui necessariamente, né, no ambiente escolar. Eu sinto que a série ela nos convida a pensar muito sobre esse universo masculino, assim. Primeiro, das coisas não ditas, né? Porque é tão difícil, né, nessa construção da masculinidade dizer sobretudo aquilo que se sente. Isso tem um impacto, né? O impacto acaba se traduzindo em violência. Eu, como homem, né, olhando a série, me reconheço, né, em todos esses personagens. No sentido de ter dificuldade de expressar o que eu sinto, ou às vezes expressar aquilo que eu sinto com uma certa violência. Então a série me convidou a refletir esse lugar, assim, por que tudo é tão silencioso ou tão violento no universo masculino? E pensando no ambiente escolar, eu acho que a gente vê reflexo dessa série, quando, por exemplo, vou pegar uma situação que pra gente tá recente, um aluno, vou dizer aluno, mas não sei se realmente é um aluno, mas vamos dizer que sim, picha, né, algo sobre a vice-diretora e, né, enfim, isso tem a ver com esse universo da série, né? Será que se fosse com o diretor a reação seria a mesma? Por que precisa agir com essa violência, assim? Mas, ao mesmo tempo, esse masculino que age com violência, ele também
sofre essa violência que ele reproduz. Eu acho que a série faz esse convite, assim. Quem é a vítima? Quem é o algoz? Eu vejo assim também na questão da masculinidade frágil das pessoas, entendeu? Por exemplo, não pode fazer uma brincadeira onde a pessoa acha que ali, né, a gente está zoando, interferindo com tudo, apesar de que a gente nem falou por mal, entendeu? Mas a pessoa, ela se sente ofendida justamente por ter a masculinidade frágil. E os homens, assim, né, até por estudos isso, que os homens demoram a ter a maturidade, né? As mulheres tendem a ter primeiro. E por isso, no ambiente escolar, a gente vê a educação, principalmente. Eita! Por exemplo, menina a gente vê mais educada, vamos dizer assim. E a gente vê também menino bagunçando aqui, principalmente na minha sala, né? A gente vê pessoas bagunçando. Então, Eu acho que entra muito nessa idade, muitas brincadeiras, às vezes qualquer coisa minúscula eles transformam em algo gigante por conta de um pequeno detalhe que eles sentem que aquilo vai mostrar que eles são menos homens e tipo, isso não deveria nem entrar em contexto, mas passa pela cabeça desses alunos. Isso só mostra como a nossa sociedade, ao mesmo tempo que ela avança, ela também está dando passos para trás. Eu fico pensando aqui que nessa questão, essa série retrata muito sobre homens. E eu, como mulher assistindo, isso dá um certo receio. Porque, mesmo a gente pensando nisso, a gente para pra ver que não dá nem pra confiar. Principalmente, porque homem, assim, não querendo nem falar nada, mas homem é um caso a ser estudado, é um caso que a gente tem que ter um receio, sabe? E eu fico pensando que eu confio muito na maioria das pessoas próximas que eu tenho, que são homens. Mas dá pra imaginar que, como o senhor falou, né? Que tem essa questão e vocês crescem nesse meio, então todos os homens vai ter uma certa pensamento de misoginia, de machismo, ele vai crescer com isso, principalmente quando eles são criados assim com os pais, porque uma coisa que retrata muito na série é que o filho se baseia muito no pai. Eu acho que tipo vocês viram nas cenas, né? Sim. Que, por exemplo, ele desmerece muito a mãe dele na questão. Quando ele foi, a polícia foi lá, né, buscar ele para levar para delegacia, a primeira pessoa que ele quis para estar lá com ele foi o pai. No final dos episódios, quando ele falou que ia confessar o crime, ele queria falar pro pai. E eu não sei se vocês perceberam, mas nesse episódio, que ele tá lá conversando, ele tá no carro, né? E aí tem a ligação. E ele fica meio que decepcionado, dá pra ver pela entonação da voz dele, e saber que a mãe dele tá ali, a mãe e a irmã, e tá escutando tudo que ele tá falando, quando ele só queria conversar com o pai, porque ele tem uma visão totalmente diferente do pai. Eu acho que vocês lembram, né? Sim. E isso só mostra também que essa fragilidade entra muito no desmerecimento, sabe, das mulheres. E eles pensam, o homem então precisa focar apenas no mundo masculino. Só que não, às vezes a gente precisa se inspirar em outras pessoas, por exemplo, em mulheres, que estão ali no mundo, servindo de inspiração para muita gente, e que muitas vezes, por conta de não querer mostrar fraqueza, entre aspas, a gente acaba não se inspirando nesse tipo de pessoa. A gente tem que se inspirar também, principalmente, na nossa mãe, né? Sim. Por exemplo, eu fui criada por duas mães, eu não tive pai. Então, isso não me faz mais homens ou menos homem, entendeu? Então, a questão é que vem de educação de casa, entendeu? Então, se você ensinar para o seu filho a ele ser machista, ele vai crescer com esses pensamentos machistas. Para ele não pode ser machismo, mas como ele está com esse mesmo ciclo onde ele aprendeu desde pequeno a ser isso, então ele vai ser natural, entendeu? Para ele é natural. E é isso. Mas a reflexão que me vem é que não deve ser de responsabilidade da mulher educar um homem não misógino e não machista. Eu acho que a série nos convida, enquanto homens, a pensar nesse lugar mesmo da educação, né? Seja o pai, seja o professor. Como é que a gente traz pra gente essa responsabilidade? Ao mesmo tempo que esse pai vai se aparecendo insensível, durão, digamos assim, pra mim a cena mais bonita da série é o momento que ele chora. Ele segurou aquilo tanto, mas no momento que ele desaba, ali você vê, de novo, assim, quem é a vítima, quem é o algoz, né? Exatamente.
Vai falar uma coisa? Não? E eu fiquei pensando muito na questão que, sempre que eu lembro dessa série, né, eu penso nessa questão do pai. Porque ele vê muito o pai como alguém superior, um tanto superior à mãe dele. E eu penso como o pai dele é só um ser humano também. Como a família dele vê muito ele como uma criança, até porque ele é uma criança. Na série ele tem 13 anos de idade e já tem esses pensamentos, tipo, misóginos, ele tem esses pensamentos assim muito pra frente. E ele mata uma garota, né? E aí no começo a gente realmente, como o Arthur falou, que a gente fica tipo, realmente fez isso? Ah, vamos acreditar, não, a criança tá chorando ali, não, ele não fez. Mas aí a gente vê, por exemplo, na última cena em que o pai, ele tá no quarto do filho, quando no quarto do filho tá tudo arrumado, e tem um ursinho lá, ele pega o urso, começa a chorar e vê, tipo, caramba, meu filho fez isso. E é muito triste pensar nesse caso, né? Tipo, principalmente pelo fato que, não é só na série, eu acho que tem muitas crianças nessa idade, ou até menor, que na vida real tem esses mesmos pensamentos. Sim. E ainda assim, em toda essa questão, a gente vê como ele também, a série também traz essa questão de a gente olhar os dois lados e entrar muito no lado dele e também entrar muito no lado da defesa, sabe? Porque a partir do momento que eles prendem o menino, a gente começa a perceber que, tipo, o que tá acontecendo? Parece que ele tá nervoso demais, ao mesmo tempo parece que ele tá assustado, então como se fosse ele. E aí a série no meio, tipo, ela traz a reflexão dele de como ele estivesse colocando a culpa na menina. E no final mostra que ele realmente é vilão e é bizarro como a série muda o seu pensamento o tempo inteiro e sempre faz você mudar o seu pensamento nessa questão. E ao mesmo tempo que você muda seus pensamentos, você vê que desde o início o menino tinha aquele mesmo pensamento. Ele ia mentir até o final pra não levar a culpa. Tem uma coisa que a série ela é óbvia desde o início. Se a gente rever, desde o início nós sabemos que é o menino que matou, né? Que ele é um assassino. Mas é uma construção de narrativas mesmo. Que é o que fala desse tempo que nós vivemos agora. A depender da narrativa, nós temos uma construção de realidade. Embora a realidade às vezes pareça ser tão óbvia, mas a narrativa que se dá muda nosso ponto de vista em relação à realidade. Uma questão que eu também parei pra pensar, né? Tava pensando nisso agora, mas eu esqueci. Calma. Quando ela lembrar, ela volta aqui. Tá bom. Agora a gente pode falar de uma cena muito importante, né? Que é uma das cenas iniciais. Que é a cena quando o menino tá na delegacia junto com o pai dele. E ele mente no rosto da pessoa que ele supostamente tanto confia e tanto ele se inspira. E eu queria saber de vocês, tipo, o que vocês sentiram nessa cena, como vocês viram essa cena a primeira vez, se vocês reviram ela de novo. Essa cena, pra mim, foi aí que eu comecei a desconfiar dele. Porque essas feições que ele faz no meio da cena, essas coisas que ele faz, ele trabalha muito com o rosto, entendeu? O ator atuou muito nessa cena. Porque ao mesmo tempo que ele tá mentindo, dá pra saber que é mentira, só que depois ele vai falando e a gente acha que é verdade, assim. Então mexe muito com a gente. Cada episódio, assim, vai dar uma emoção diferente. Ao mesmo tempo, né, que a gente sabe que ele tá mentindo, mas quem tá por trás de tudo isso, né? Até que ponto que ele tá dizendo é mentira? Porque ele planeja sozinho, ele realiza sozinho, mas o quanto, né, as redes sociais que ele pertence ali são responsáveis e também coautoras desse crime, né? Então, essa sensação de que ele é inocente talvez não seja uma mentira, mas uma construção dessa relação com as redes, né? Eu vou mudar mais ou menos entre aspas. Eu acho que essa cena mostra muito do caráter dele. Porque essa cena mostra como vai ser a personalidade dele durante toda a série. Que é essa questão da mentira. Ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem uma verdade ali na ponta da língua, ele vai distorcer toda a história pra parecer que ele é a vítima na situação. E isso mostra como ele consegue moldar as coisas, principalmente por conta do FaceApp, mudar as situações para parecer que vai ser benéficas para ele. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Isso que a rede social faz. Sim. Acho que é um recurso que a série usa aqui, até para tentar nos convencer. Sim. E eu lembrei que é nessa questão da mentira também, que é quando ele está com a psicóloga. E eu não sei se ele realmente... que é essa questão que ele falou, que em um momento ele se convence que ele está falando a verdade, que ele realmente não matou a menina. Porque enquanto ele está conversando com a psicóloga, que é mulher... eu acho que vai aparecer uma das imagens aí que ele tá com o psicólogo, que a gente pode conversar um pouquinho mais, porque eu acho que é um dos melhores episódios dessa série.
mostra como uma criança de 13 anos se sente superior a uma mulher adulta. É nessa questão que ela tá conversando com ele parece gostar dela, mas ele continua na mentira. Ele, não, eu não fiz isso, não fui eu. Você tem todas as provas possíveis, tipo, uma gravação. Aí a imagem que... Nossa, essa imagem, ela é muito forte. Não sei se pra vocês foi forte, mas deve ter sido. Porque, cara, a mulher simplesmente, ela meio que também se sentiu meio com receio, sabe? Mesmo sendo uma mulher adulta, sabendo que aquela criança não ia fazer nada. E é esse poder que a maioria dos homens, que os homens têm sobre uma mulher. Porque, de qualquer modo, uma mulher se sente ameaçada, às vezes, em questão ao homem. O que a gente não deveria se sentir, mas é porque a gente não sabe realmente como é a cabeça do homem. E parando pra pensar tipo, muito sobre essa cena, mostra como, a partir do momento que ele se sente superior a ela, ele vai levantar e ir pra cima dela. E mesmo que, como a Gabi falou, mesmo que ela saiba que ele não vai fazer nada, ela ainda tem aquele receio, aquele pé atrás. Porque ao mesmo tempo que você não espera muito dos homens, você tem que esperar de tudo. E é um receio que eu acho que a sociedade cria muito também, a partir de qualquer homem em qualquer idade. A partir do momento que ele tem noção das coisas que ele faz, das coisas que ele fala, é literalmente uma faca de dois gumes. Ou você está ali do lado dele, ou então você tem que correr dele. Mas, enfim, uma cena muito pesada, mas eu acho realmente uma das melhores cenas que foi feita durante, eu acho que é 4 episódios, né? Sim, 4. E esse foi o terceiro episódio, pra mim, foi um dos mais fortes, foi muito bom. E no final também, quando ela fala que acabou por ali, né? Ela não vai mais prosseguir sendo a psicóloga dele, e ele começa a chorar, meio que uma manipulação, sabe? Meio que ele vai se vitimizando. Porque eu não acho que foi, assim, a opinião de vocês acham que aquela cena em si, que ele sai, para de conversar com ela, fala, mas você não gostou de mim nem um pouco, você acha que foi verdadeiro? Não. Primeiro que dá pra saber que é muito uma manipulação, até porque como é que ele vai gritar com a pessoa e automaticamente depois ele vai se fazer de vítima? Então, não acreditei nele. Depois dessa cena, não acreditei nele em nenhum momento. Mas é isso, depois dessa cena aí, ele tirou totalmente minha confiança nele. Essa cena me faz muito pensar na relação, por exemplo, com a escola. Quantas professoras vivem essa cena todos os dias? De um aluno de 13, 14 anos falar nesse tom, ir pra cima. O que isso me faz pensar? Que nessa sociedade estrutural machista que a gente vive, um menino de 13 anos tem muito mais poder, né, do que uma mulher, no caso uma psicóloga, uma professora. Que é como a sociedade constrói a noção de masculinidade. Isso tem casos também, né, que aluno agrediu a professora. Existem casos, se você pesquisar, existem casos onde alunos agrediram professoras, onde alunos gritaram com o professor, a gente sabe que a gente vê todo dia praticamente. E é isso. Tô dizendo isso porque eu sinto que é o que mais impacta na série, assim, o fato de o quanto ela conversa com uma realidade próxima a todos nós. Talvez seja por isso que a gente assista e fique tão mexido, porque não é uma ficção, é sobre nós, é sobre o nosso cotidiano. Entrando muito no que ela conversou com ele, eu queria saber, tipo, quais impactos vocês acham que essas ideologias causam nas relações sociais, na vida social das pessoas, principalmente nas redes sociais? Muitos impactos, né? Qual a população que mais comete suicídio? A população masculina, que tem todas essas questões que a gente está apontando aqui. Qual a população que mais pratica violência em relação às mulheres? Então, esses impactos a gente vê o tempo todo, né? Essa violência, a gente não sabe mais aonde isso vai chegar, né? E nem como resolver. E eu acho que esse é o convite que a série faz, assim. Ela traz uma reflexão, ela responde? Não sabemos qual a resposta. Vemos também que na série ela fala muito sobre mentiras e verdades. E nisso, a pergunta que você falou, existe muito também no mundo atual, no mundo real, entendeu? Onde os meninos eles usam da mentira se tornando uma verdade, igual o professor falou, que mente tanto que se torna uma verdade. E nisso, vemos também... Eita, eu esqueci o que eu ia falar. Gente, eu não lembro. Relaxa. Na minha opinião, né? Eu acho que a rede social, ela impacta muito nas relações sociais. Principalmente dentro dos ambientes escolares.
Porque, por exemplo, às vezes o assunto do dia começa principalmente por você viu tal coisa que aconteceu em tal lugar, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Então, é muito sobre isso. As relações, elas se tornam muito padrões. Elas entram naquela mesmice de a gente vai chegar na escola e vai falar sobre rede social, a gente vai chegar num lugar e falar sobre rede social. E isso meio que vai moldando pessoas sem qualquer tipo de opinião própria ou pessoas que não sabem nada sobre a realidade, sabe? Elas vivem dentro do mundo da internet. Era isso que eu ia falar, sobre a tecnologia, lembrei. Era sobre a internet moldar a nossa mente. Tipo assim, tem um homem onde ele... Vou usar outro exemplo, vamos sair um pouquinho do homem. Por exemplo, tem uma mulher do corpo bonito. Aí chega outra mulher e vê que ela tem um corpo bonito, ela vai querer fazer o quê? Fazer de tudo para que ela tenha aquele corpo. Então a internet, ela modifica muito os nossos gostos, os nossos fazeres, os nossos hobbies. A gente vê que, tipo assim, por exemplo, fulano de tal gosta de fazer alguma coisa, então eu automaticamente vou gostar também, porque justamente ela gosta, entendeu? Então vai dar questão muito da internet moldar a nossa mente. Vai tornando todo mundo igual. Sim. Acho que a gente vive... A complexidade desse tempo é que nunca se falou tanto em diversidades, nunca se avançou tanto nos direitos das diversidades, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem se tornado igual pelas redes sociais. É o mesmo tipo de expressão de sentimento, é o mesmo tipo de padrão de comportamento, todo mundo está dançando a mesma dancinha do TikTok, e a gente não vai percebendo que a gente nem pensa mais, a gente é pensado por essa coisa chamada rede social. A rede social, ela só literalmente está ali para mostrar como a tecnologia pode simplesmente substituir o ser humano. Exatamente. E aos poucos isso está acontecendo. A gente vê que a tecnologia ela adentra a nossa mente e a gente nem percebe. É algo que passa tão despercebido que ao mesmo tempo que a gente fala, a gente não percebe, e quando a gente percebe já é tarde demais às vezes, ou às vezes a gente tenta voltar e volta na mesma coisa que a gente tinha acabado de falar, que é algo surreal. Realmente. Ai, gente. Nossa, olha, essa cena aí que foi a primeira cena onde começou tudo e a gente não entendeu nada, né? Que foi na cena que ele tava no carro e foi exatamente nessa cena que eu fiquei. Uma criança, será que ele fez isso mesmo? Caramba, ele chorando, foi ele sem entender nada. E eu fiquei, é ele não. Eu confesso aqui que por uns 2 episódios eu fiquei, não foi ele, foi aquele amigo dele. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas tem a cena lá de uma menina onde ela empurra um garoto no chão e fala, não sei o que, seu assassino. Sim. E a gente depois descobre por que ela falou isso, né? Que foi porque ele que deu a faca a esse menino. Então a gente vê ali, né, um complô. E uma coisa que eu queria falar muito, que eu parei pra pensar agora, é que nessa escola assim, todos os meninos têm esse pensamento, e é nessa questão da escola que o Wilson falou, que de um dos alunos que, na maioria das cenas que aparecem nessa escola, ele tá xingando os professores, as professoras, mulheres. Porque a maioria das professoras que aparecem ali são os professores que tá nessa série, são mulheres. E a todo momento ele tá ali xingando, ele tá no celular, ele tá desrespeitando não só as mulheres, não só as professoras, mas as alunas, as colegas dele, que deve ser muito pior, né? Porque a professora, eu não sei se... que eu não sei, é porque ela se baseou muito, cada episódio mostrava uma determinada coisa. No primeiro foi na delegacia, o segundo foi na escola, que foi o inspetor, né, que foi lá pra descobrir, o terceiro foi a psicóloga, e no quarto foi mais sobre a família, como é que a família tava depois de tudo aquilo. Eu acho que a gente poderia conversar assim mais no final sobre como é que é depois. Porque uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também vocês acham que foi bom ter terminado assim? Vocês acham que não falta mais um episódio pra gente conseguir... Entendeu o desfecho, exatamente. Né? Falta um pouquinho. Eu terminou a série e eu tive essa sensação. Será que vai ter uma segunda temporada? Pra explicar mais o que aconteceu? Porque foi muito... Não vou dizer que foi vago, porque realmente não foi. Mas no final ali, ver a família toda triste, né? Porque aconteceu. Porque imagina, seu filho matar uma pessoa de 13 anos, matar outra pessoa. Então, eu queria saber mais do desfecho desse caso, entendeu? Eu acho que o desfecho começa no início. Não tinha muito mais o que mostrar na série, né? De novo, a gente com essa dificuldade de aceitar o óbvio. O óbvio é, um menino de 13 anos mata uma menina numa sociedade extremamente violenta. Isso é ficção? Não, isso é realidade. Mais óbvio que isso,
qual que é o desfecho na realidade? Não tem final feliz. E ao mesmo tempo que deixa a desejar, tipo, a gente quer mais temporada, a gente quer saber mais sobre isso, e a gente assiste, a gente vê que às vezes, tipo, na primeira vez, a gente perde muitos detalhes. Sim. E, por exemplo, quando eu assisti o último episódio, eu voltei pro primeiro novamente e eu percebi isso, de que o primeiro episódio é o desfecho de tudo. A cena literalmente mostra isso. Ele foi pego desprevenido, e quando ele chegou lá, ele ainda teve a cara de pau de mentir, e mesmo ele sabendo tudo isso, então mostra que no final vai ser sempre isso. O homem vai chegar lá, vai mentir, e no final ele vai assumir, e as pessoas à volta vão ter que pagar por esse crime. Ai, mas enfim, gente. Acho que é isso pro podcast de hoje. A gente entrou em vários assuntos, Sim. né? Principalmente da série, não só da série, mas também da sociedade como um todo, principalmente nessa questão da masculinidade frágil, de como os homens veem as mulheres da sociedade, não generalizando, né? Mas vocês acham que, tipo, vocês querem deixar uma mensagem para futuras gerações, talvez vejam esse podcast, ou futuros pensamentos que vocês vão ter? Eu acho importante destacar o papel da rede social em relação a esses temas. Masculinidade, violência. E fica a dica para as pessoas verem a série, né? Porque eu acho que vale muito a pena. Vai da questão de você ser você. Você não precisar se moldar porque outra pessoa tem outros interesses. Seja você. Entendeu? Então, se você vê outra pessoa testando outra coisa e ela viu que foi boa, ou tipo assim, o corpo da pessoa é mais bonito, ao seu ver, porque todos os corpos são bonitos, todas as aparências são bonitas, você é bonito, entendeu? Então, a questão é se aceitar. E é isso. Eu tenho uma opinião que eu acho que realmente a mesma opinião do começo do Arthur. Eu acho que seria muito legal se tivesse mais um episódio pra mostrar como é que ficou depois e como que a família foi afetada pra isso, né? E aí eu queria muito saber como é que ele foi preso, mas ele ainda tinha 13 anos de idade e ele já teve essa mente, né? Mas quando ele foi solto, tipo, o que aconteceu depois, quando ele saiu da cadeia? Eu gostaria que tivesse alguma coisa assim, mais pra frente, né? Até com os mesmos atores, porque eu acho que os atores, por exemplo, o ator desse menino, gente, eu amei a atuação dele, de verdade, tipo, eu fui pesquisar e o ator tem 15 anos. E foi o primeiro trabalho dele. Então, ele atuou muito bem. Tipo, atuou muito bem como um sociopata mesmo. Porque a criança, assim, é uma sociopata, né? Eu acho que para um desfecho sobre essa questão, eu acho que cabe muito a sociedade ficar mais alerta em relação aos jovens. Porque é muito disso, a gente entra nas redes sociais muito cedo, muito precocemente. E a gente acaba caindo nas idealizações de coisas que a gente nem deveria estar sabendo, principalmente no Twitter, né? Que é uma rede social que as pessoas falam o que elas pensam e nada acontece, ainda mais com um novo sistema que foi direcionado à rede social, que agora as palavras são menos afetadas pelas pessoas e tal. E cabe também a nós, adolescentes, termos essa visão de que muitas vezes a gente vai estar errado e muitas das vezes a gente vai cair nas idealizações da sociedade. Realmente. Mas vocês têm alguma coisa assim, uma opinião mais sobre a série pra... Não. Então, é isso, né? Eu gostei muito da participação aqui de vocês, foi muito legal e é muito bom ter mais gente pra conversar sobre essa série, porque assim que eu assisti eu não tinha ninguém pra conversar. Eu tenho uma conta no Instagram que eu fiquei falando lá nos stories um tempão. Aí, graças a mim, algumas pessoas assistiram, né? Eu fiquei muito feliz. É uma série que eu acho que é muito importante pra gente assistir, é muito legal saber. Muito obrigada por indicar também, né? Porque eu não ia assistir, eu fiquei com preguiça. Eu olhei a capa e fiquei, não, meu Deus, coisa chata. Mas eu assisti e é incrível, de verdade. Eu queria agradecer novamente vocês por terem vindo. O Arthur deu a opinião dele sobre tudo. O professor Rafael que indicou a série pra mim. Como a Gabi falou, eu também não ia assistir. Mas a partir do momento que você falou que a série entrava em muitas questões da sociedade, eu fui procurar, eu fui a fundo. Depois de eu terminar a série, eu fui atrás de opiniões das pessoas nas redes sociais. E é uma coisa assim diversa, como quando você entra na rede social e você procura sobre aquilo.
E você vê que as pessoas têm, tipo, uma visão totalmente diferente de detalhes que você acaba perdendo. E aí você volta pra série. Sim. E você vai dando mais engajamento pra esse tipo de coisa. E eu acho que esse tipo de tópico, né, deveria ser mais comentado entre os adolescentes e entre as séries também. Já que hoje em dia a gente vê que os serviços de streaming, eles estão aí pra, tipo, divulgar muito diversidade, muito da realidade. É isso, muito obrigada pela participação. Obrigado, nossa. Obrigada, gente, pela gente também, que a gente, Exatamente. né? E é isso.